Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a Clarissa Viana e esse é mais um episódio do Infocast, o podcast do Senai que veio para descomplicar a tecnologia, a inovação e a educação. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Gabi Nascimento e o tema de hoje é acessibilidade na tecnologia. Como incluir mais pessoas no ambiente digital e permitir o acesso de mais pessoas à tecnologia. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou o Reinaldo Ferraz, do Centro de Estudos de Tecnologias Web do Núcleo de Informação e Coordenação do .br e do W3C Escritório Brasil. Reinaldo, bem-vindo ao Infocast, se apresenta para quem está te ouvindo. Olá, primeiramente queria agradecer pelo convite para poder estar aqui e falar sobre um tema tão importante para acessibilidade digital. Eu sou especialista em desenvolvimento web, trabalho já com web desde o século passado, acho que desde 1998 eu já trabalhava com desenvolvimento web. Nos últimos 10, 15 anos eu me aproximei muito dessa temática da acessibilidade digital e me apaixonei por esse tema. Eu sou felizardo de poder trabalhar com um tema que eu gosto tanto e eu sou um militante da causa da acessibilidade digital, que acho que a gente tem que trazer a tecnologia para mais perto das pessoas, e a acessibilidade digital acho que ela tem essa premissa da gente ter cada vez mais pessoas conectadas nesse mundo digital. Explica pra gente um pouquinho do que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br e o W3C, porque a gente tá aqui falando, mas eu acredito que não é todo mundo que conheça efetivamente o trabalho dessas duas organizações. Tá, esse nome comprido a gente pode até resumir para NIC-BR, né? Sim. O NIC-BR, ele tá abaixo do Comitê Gestor da Internet do Brasil, né? Então, o NIC-BR, ele executa as iniciativas que o Comitê Gestor determina. Então, das diversas iniciativas que o NIC-BR atua, eu poderia citar talvez as mais conhecidas, o registro de domínios, um centro de estudos de reportes de incidentes de segurança, ele divulga estatísticas de uso da internet no Brasil, e um dos seus braços, e acho que talvez um muito importante, principalmente por essa relação do usuário, que é o Centro de Estudos sobre Tecnologias Web e o W3C, porque eles atingem principalmente a camada da web. Então a gente tem toda a parte de infraestrutura, tem os seus devidos departamentos do NIC-BR tomando conta, mas o C-Web e o W3C eles vêm para atuar na área onde você tem a maior intervenção do usuário. Então, se a gente pensar antes da web, talvez a gente não tinha uma interferência tão grande do usuário da internet, porque você tinha que instalar aplicações, e hoje a web está disponível não só em navegadores, em outros recursos. E no C-Web e no W3C Brasil, a gente atua bem com o objetivo de fomentar e disseminar o uso de tecnologias e padrões web. Então, do lado do W3C, a gente trabalha para estimular a padronização, para que o brasileiro não seja só adotador de padrões, mas que a gente possa participar de discussões internacionais e construir padrões internacionais de desenvolvimento e que considerem a nossa realidade local também. Já com o C-Web, ele é um centro de estudos mais focado em estudos e experimentações. Então a gente consegue fazer estudos que vão até um pouco além do escopo do W3C para a gente poder trazer novidades e novas iniciativas para o uso da web no Brasil. Legal, Reinaldo. Reinaldo, para cego ver no Facebook, isso é uma iniciativa de acessibilidade na web? Sim, isso é uma iniciativa interessante porque ela surgiu de uma necessidade da rede, porque quando alguém publica uma foto no Facebook, muitas vezes as pessoas não descrevem aquela foto, e o Facebook não tem um recurso de descrição dessa foto. Hoje ele já tem um recurso que ainda eu acho que está bem rudimentar, mas ele já consegue trazer um resultado mínimo, que é fazer uma autoidentificação. Ele consegue identificar alguns elementos da foto e ele consegue descrever. Então imagina que você está na rua, sorrindo, segurando uma garrafa de água, ele vai descrever aquela foto como pessoa ao ar livre sorrindo. Então, é um processo ainda em evolução. E essa hashtag, ela chega para que as pessoas possam colocar a descrição e possam até colocar aquilo que ela percebe naquela foto. Ela gostaria que essa pessoa que não enxerga possa perceber também. Exatamente. Talvez essa percepção da pessoa, ela pode colocar aqui nessa descrição a céu aberto, com uma pessoa segurando uma garrafa d'água. Você pode colocar que está num dia ensolarado, você está num campo florido. Você pode colocar outras percepções. Outras sensações. E que você acha relevante para isso. Eu acho fantástico essa hashtag, e isso estimula as pessoas a criar um pouco mais de empatia, para que você se coloque no lugar de uma pessoa que, acessando o Facebook, está acessando uma imagem e ela não consegue compreender aquela imagem porque não tem uma descrição. Então é uma forma de você fazer um esforço
eu diria mínimo, que é você fazer uma descrição de 2 linhas de uma foto para proporcionar que outras pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E a partir desse exemplo prático, então, explica pra gente o que seria acessibilidade digital. Eu gosto muito do conceito de acessibilidade, de você eliminar as barreiras de acesso para as pessoas com deficiência. Na verdade, acessibilidade significa você garantir que todas as pessoas tenham acesso ao conteúdo na web, independente de alguma deficiência. Mas eu gosto de tocar na questão de eliminação de barreiras, porque o conceito da acessibilidade ele se tornou muito... ele vem ganhando grandes proporções. E nesse sentido, a eliminação de barreiras facilita porque você tem alguma coisa mais palpável para você tocar. Então você sabe que, por exemplo, a questão da imagem que você não tem uma descrição, ela é uma barreira para uma pessoa que não enxerga. Da mesma forma que um conteúdo em um audiovisual que não tem legendas ou não tem tradução de libras é uma barreira para as pessoas que não conseguem escutar. E por aí vai. Então eu acho que acessibilidade na web significa você eliminar o máximo de barreiras possíveis para que todas as pessoas consigam acessar e utilizar plenamente o conteúdo ou uma aplicação na rede. E do ponto de vista de conteúdo, a gente consegue trabalhar toda a acessibilidade talvez com esses 2 recursos que você trouxe ou não? Com o recurso de legenda e o recurso de descrição, né, da imagem? Você acha que já ajudaria muito sempre que alguém produz conteúdo trabalhar essas vertentes? Eu acho que é um primeiro passo, mas ainda tem várias questões relacionadas à acessibilidade que precisam ser contempladas, né? Quando a gente fala sobre acessibilidade digital, existem diretrizes que orientam o que você deve fazer para tornar aquele conteúdo acessível. Então, são diretrizes técnicas que explicam o que você tem que fazer no código do seu site, ou então até diretrizes que não são necessariamente técnicas, você não tem como fazer uma verificação técnica. Por exemplo, você tentar fazer um texto claro, um texto conciso, você evitar fazer alinhamentos de parágrafos, especialmente alinhamentos justificados em texto, porque você pode dificultar, nesse caso, a leitura de pessoas que têm alguma dificuldade cognitiva. Por exemplo. Os disléxicos, por exemplo, têm umas fontes especiais, né? E mesmo a separação entre os caracteres, por eles serem separados, as linhas, elas terem separação de caracteres diferentes, isso pode dificultar a leitura. Então, quando você alinha todo o conteúdo, por exemplo, só para a esquerda ou só para a direita, você garante que a grande maioria desses caracteres vão estar com o mesmo espaçamento, e você não dificulta a leitura dessas pessoas. Mas eu gosto de tocar na questão da acessibilidade, porque quando a gente fala de acessibilidade, muita gente considera que, beleza, eu vou cuidar então da minha aplicação para que pessoas com deficiência consigam acessar. E muitas vezes a pessoa acha que isso não é o suficiente. Não, eu não tenho pessoas com deficiência que acessam a minha aplicação, não acho que seja relevante. Mas eu costumo dizer que a acessibilidade ela vai beneficiar todas as pessoas em algum momento da sua vida. Que se a gente não começar a pensar na acessibilidade digital hoje, talvez uma aplicação que a gente desenvolve hoje, daqui a 10, 20 anos, quando nós formos acessar, a gente pode ter algum tipo de barreira de acesso. Então imaginar que a população está envelhecendo, a gente vai perdendo a acuidade visual, acuidade auditiva, destreza motora para você clicar num linkzinho pequenininho que fica em uma parte da página. Então a gente tem que tomar esses certos cuidados, porque em algum momento a gente pode precisar disso, seja porque com a chegada da idade ou talvez por alguma limitação temporária. Fez uma cirurgia ocular ou então quebrou um braço e não consegue utilizar o mouse. Então tem uma série de situações que a acessibilidade vai beneficiar as pessoas que se encontram em uma determinada situação também. Então é legal pensar a acessibilidade como o conceito do desenho universal, que todas as pessoas elas têm que conseguir acessar aquele conteúdo, elas têm que ter a capacidade de utilizar e executar aquele conteúdo, ou ler o conteúdo, ou executar uma aplicação que esteja na rede. E qual que é o cenário atual da acessibilidade digital no Brasil? Olha... Tris, pode chorar, a gente te entende. Tem problema não. Eu diria que já foi bem pior, mas ele ainda continua bem ruim, né? E tem muito para melhorar. Tem bastante para melhorar. Não, e tem muitas iniciativas legais, acho que depois eu vou contar algumas iniciativas que acho que vale a pena o pessoal também acompanhar para entender melhor onde estamos. Isso, e para sentir um pouco das necessidades que a gente tem, até a evolução desse conceito. Todas as páginas públicas, ou pelo menos a grande maioria das páginas públicas, que estão abaixo do .gov.br. E esse processo de crawler a gente coleta e executa uma série de testes. E um deles é um teste de acessibilidade com base nos padrões definidos pelo governo federal através do EMAG, né? No primeiro teste,
a gente tinha em torno de, isso foi em 2011, a gente tinha em torno de 3% das páginas governamentais. Acessíveis. Que não tem erros com base na legislação. Na avaliação de acessibilidade, que uhum. deveria estar seguindo corretamente. 3% das páginas abaixo do .gov.br. Nossa, muito pouco. Depois de quase 10 anos fazendo essa pesquisa, a gente já chegou num número, se eu não me engano, está em torno de 5,5 ou 6. Então, a gente teve uma melhora de 100%, mas... Mas 100% de um é 2, né? Exatamente, ainda continua muito baixo. Então, eu vejo que, assim, existe um mercado muito grande para acessibilidade. Eu percebi que teve começou a surgir uma demanda um pouco maior nos últimos anos, principalmente de 2015, 2016 para cá, por causa de uma lei baseada no Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Lei 13.146, de 6 de julho de 2015. Na verdade, assim, era uma lei que já vinha sendo tratada com base no estatuto, que falava sobre direito da pessoa com deficiência em compras, em transporte público, em diversos segmentos, e um deles ele fala sobre o acesso à informação e comunicação. E num dos pontos ele fala que todos os sites, eles têm que ser acessíveis seguindo diretrizes internacionais de acessibilidade. Então, em 2004, a gente já tinha uma lei parecida com essa, que falava que os sites só tinham que ser acessíveis. Hoje já tem uma lei que fala que os sites eles têm que ser acessíveis seguindo diretrizes e boas práticas internacionalmente adotadas. Então, a gente já tem um caminho a se seguir. Então, a partir dessa lei, começaram especialmente as empresas, mais os departamentos jurídicos, né, começaram a se preocupar. Falou, o que está acontecendo aqui? Eu posso ser autuado? Eu posso tomar uma multa? O que pode acontecer? Pode. Pode. O que eu tenho percebido que tem acontecido é que as pessoas com deficiência, elas podem acionar o Ministério Público para exigir que aquele site, aquela aplicação que ela adquiriu, consumiu, seja acessível para ela. Tá. Então, o Ministério Público vai fazer uma análise para poder verificar como lidar com a situação. Mas a coisa mais simples a se fazer é entrar em contato com o dono do site, com quem está cuidando dessa aplicação, porque muitas vezes é um ajuste muito simples de se fazer para tornar o conteúdo acessível para essas pessoas. Talvez seja uma descrição de imagem, talvez seja colocar uma legenda em um vídeo, talvez seja eliminar algumas barreiras nos botões que as pessoas acessam. Então, tem uma série de pequenas coisinhas que já melhora muito o acesso das pessoas com deficiência. Pelo que você tá me falando, até pela vivência que eu tenho aqui, eu acho que as pessoas desconhecem mesmo, né, esse tema. Sim. Eu sinto assim, é aquela coisa da população à margem, né, visto que quem se autodeclara deficiente, provavelmente um percentual bem baixo de pessoas, né? E aí, quando você vai tomar uma iniciativa, você não pensa que essas pessoas elas estão deixando de ter acesso a coisas fundamentais para a existência dela, no caso de sites do governo, certo? Então, se ela é um cidadão, eu quero ir lá registrar o meu boletim de ocorrência online, que eu tenho direito, assim como qualquer cidadão, mas se o site não estiver pronto para me receber, eu não tô conseguindo exercer meu direito. Então, me parece que é uma coisa muito grave, mas que as pessoas talvez não estejam todos na mesma página. Você acha que é isso que acontece hoje? Exato. E eu acho que tem uma questão interessante de considerar que, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, os serviços públicos eles estão migrando cada vez mais para o digital. Sim. Então, é uma tendência global de você não ter mais um balcão, você não ter um guichê na rua e você ter o serviço digital. Então, se esse serviço digital ele não está disponível em outro lugar, ele tem que ser acessível. E muitos governos já perceberam que é muito mais barato você manter um sistema, um serviço acessível do que você ter um prédio que você vai ter um guichê com um balcão. E até porque isso dá autonomia para as pessoas. A acessibilidade, ela dá autonomia para as pessoas com deficiência. Sim. Então, você não precisar deslocar uma pessoa até um determinado prédio e, de repente, nesse prédio não tem rampa, a pessoa vai ter que pedir ajuda para subir uma escada. Ela já tem as barreiras físicas da vida dela. Pois é. E agora falando dessas barreiras, Reinaldo, você já citou aqui a descrição de uma imagem, as legendas de vídeo e os botões. Como é que a gente pode pensar num site 100% acessível? O que mais ele precisa ter e quais são as adaptações que, pensando no momento da construção, que ele já vai ter como um site acessível para todo mundo? Por exemplo, você tem a sua aplicação, ela está funcionando. Fazer um teste nessa aplicação
Por exemplo, será que você consegue navegar e acessar todo o conteúdo interativo utilizando um teclado no computador, sem a utilização do mouse? Imagina que você está no computador e você precisa preencher um formulário. Então você tem um formulário com 20 campos e será que você consegue selecionar todos os itens que você quer utilizando o teclado? Isso é muito interessante porque pessoas com deficiência motora, principalmente com limitações, pessoas que não conseguem se mover do pescoço para baixo, normalmente elas podem utilizar talvez os poucos movimentos que tenham na mão, no dedo, ou então uma ponteira na boca ou na testa. Então, para fazer o uso do mouse, acaba sendo muito complicado. Então é mais fácil ela navegando pela tecla Tab do teclado, ela vai navegando por todos os itens interativos da página. Essa questão também toca no ponto de pessoas com deficiência visual, principalmente pessoas cegas que usam leitores de tela, porque elas não têm a referência visual. Então o leitor de tela, ele funciona basicamente por atalho de teclado. Então você só vai navegando pelas teclas Tab e Shift Tab para seguir adiante e voltar. E tem um outro ponto interessante dessa questão de navegação por teclado, porque alguém pode falar, mas Reinaldo, a gente está em 2019, teclado, as pessoas estão usando cada vez mais celular, estão usando cada vez tablets, coisas que não têm teclado físico. Isso é muito interessante porque essa diretriz de verificar se o conteúdo está acessível por teclado, ela se aplica para o dispositivo móvel. Tudo bem que eu não estou dizendo para embutir um teclado no seu dispositivo móvel, mas se você utilizar, por exemplo, um leitor de tela num telefone celular, você começa a acessar os conteúdos por toque. Então, conforme você vai navegando, vai dando toque da esquerda para a direita na tela, Sim. você vai lendo todo o conteúdo interativo. E da direita para a esquerda você vai voltando. E quando você precisa acessar um determinado conteúdo, você toca 2 vezes na tela. Então, aquele requisito de fazer testes com o teclado, ele se aplica também para o dispositivo móvel. Exatamente. E, como eu falei, também tem a questão de verificar se as imagens elas são compreensíveis se ela não for exibida. Então, imagina que você tem uma página com uma notícia e uma foto, aquela foto não carregou. Se aquela imagem ela é importante para o contexto, ela é necessária para a compreensão daquele conteúdo, tem que ter uma forma daquela imagem estar descrita, seja ela por um atributo dentro do código, seja por um texto próximo que vai descrever a foto, mas de alguma forma você precisa descrever essa imagem. Para conteúdo audiovisual, como eu falei, tem a questão de legendas, né? Uma coisa que eu achei interessante, já que tinha falado no começo sobre a hashtag, né, para cego ver, a partir do momento que o Facebook começou a exibir vídeos e já com autoplay rodando, quando você chega num vídeo, ele já começa a executar o vídeo, começa a se perceber uma preocupação maior em implementar as legendas, porque nem todas as pessoas têm à disposição um fone de ouvido no momento, às vezes está no trabalho, não pode e não consegue ouvir o conteúdo daquele vídeo. Então ela utiliza as legendas para poder ler aquele conteúdo. Não sei, quem nunca aqui já pegou um vídeo de uma rede social e... Na verdade, eu acho interessante isso que você está trazendo, porque justamente eu vejo várias aplicações da acessibilidade para pessoas sem deficiência. Então, assim, quantas vezes... Eu mesma, gente, eu tenho um problema terrível para ler aqueles captcha lá, sabe? Nossa, que Nunca terrível. acerto. Vira e mexe, eu uso o som, porque eu não consigo reconhecer o que tá escrito ali, entendeu? E aí você trouxe, hoje em dia, a questão de legendar já é uma estratégia de marketing, porque é do comportamento das pessoas não ter o áudio ligado por inúmeros motivos, desde que não gostam até não podem. Então, hoje, as pessoas que fazem conteúdo pra internet, pra distribuir conteúdo de marca, tem uma das diretrizes é legendar tudo. Então, o próprio assim, YouTube... você atende a pessoa com deficiência, mas justamente não é só a pessoa com deficiência, pode ter 1 milhão de contextos que acaba, né, sempre ajudando alguém, me parece, né? Sim, e a gente tem, no seu web, a gente tem promovido alguns estudos para tentar verificar como essas questões da acessibilidade, elas vão além da questão do benefício da pessoa com deficiência. A gente chegou a fazer um teste com imagens, né? A gente começou a fazer um estudo também com legendas, mas a gente fez um estudo sobre como o texto que é utilizado para você descrever uma imagem dentro do código HTML, ele é interpretado por ferramentas de busca. E a gente conseguiu identificar que o Google, ele indexa o conteúdo que está dentro tá dentro desses atributos de imagem. Então, poxa, se é um argumento legal, você fala, olha, você descrever a sua imagem, você vai possibilitar que uma pessoa que não enxerga consiga compreender o seu conteúdo, mas você também vai possibilitar que esse conteúdo seja indexado pelo Google. Seja encontrado mais facilmente. Exatamente. Aí é um ganha-ganha. Exatamente. Já é um ganha-ganha, né? Mas se não sensibiliza de um lado, a gente tem que sensibilizar do outro. E você vê nesse seu período todo no Nick BR, você vê uma
evolução, um aprimoramento dessas ferramentas, por exemplo, a de capturar e legendar automaticamente os vídeos como a gente vê no YouTube? Ah, sim. Tem surgido muita tecnologia bacana, muita coisa nova. E entra naquela linha que a gente estava conversando de não beneficiar só pessoas com deficiência, né? Eu descobri, acho que há mais ou menos um ano e meio, uma ferramenta chamada webcaptioner.com. É um site que ele, quando você habilita para ele pegar o microfone, ele consegue converter todo o áudio em texto. Então é fantástico, você está assistindo um programa na televisão, então você está no meio de uma reunião, ele consegue identificar aquele áudio, transforma tudo em texto e você pode depois salvar esse texto, guardar. Nunca mais prestar atenção na aula da escola. Eu acho bom prestar atenção, porque às vezes ele pode não identificar alguns nuances. Algum termo importante. Mas já aconteceu comigo situações que eu não imaginava utilizar essa ferramenta, mas você está numa reunião, por exemplo, com pessoas falando outro idioma e você deixar aquilo habilitado para você ter certeza que você está entendendo direitinho. Tá entendendo. Ou então alguma palavra que você não captou, você utiliza aquela ferramenta para poder identificar. Então tem muita ferramenta legal e outra coisa bacana é elas estão baseadas na web. Então isso daí não depende de instalação, você não precisa instalar nada. É só abrir o navegador, digitar esse endereço e clicar, começa a iniciar. rodar. Então é mais um fator de acessibilidade. Sim. Que aí você não tem a questão de instalação que prejudica muito, ou é uma questão de ter dispositivos que tenham as ferramentas para facilitar? Como é que é essa questão de interação com o dispositivo e acessibilidade no dispositivo? Eu acho que a questão de instalação é o de menos, porque apesar que existem pesquisas, eu não sei os números agora, mas dizem que as pessoas instalam muito poucos, né, aplicativos, e dos poucos são sempre os mesmos. Na verdade, o que aponta é que a gente só tem os aplicativos que são essenciais para sua vida, até porque a maioria da população tem capacidade de armazenamento muito baixa no dispositivo. Então, geralmente, você tem o Waze, você tem as redes sociais e, dependendo da capacidade do seu celular, é isso aí que você vai ter, entendeu? Não cabe mais. Então, essa coisa, né, que foi uma febre, ainda é, né? Toda empresa quer ter seu aplicativo. É uma coisa meio fadada a morrer, né? Não é muito uma tendência, me parece, né? E acho que a questão do aplicativo, acho que ela é interessante, não vejo problema em você ter um aplicativo que vai te trazer uma coisa legal, mas grande parte dos dispositivos, principalmente dispositivos móveis, eles já vêm com recursos de acessibilidade fantásticos. Talvez você precise de algum recurso específico que pode ampliar esses recursos, por exemplo, um aplicativo que pode converter cores de forma melhor do que o dispositivo nativo faça. Os leitores de tela, tanto do Android como da Apple, eles são muito bons, eles são muito utilizados pela comunidade de pessoas que não conseguem enxergar. Mesmo ferramentas de zoom, ferramentas de lupa, elas são muito boas e já vem embutida no dispositivo. Mas se você tem à disposição, por que não? Mas então você diz que está no código a solução da maioria dos problemas que temos hoje de acessibilidade, tá? Em programar um site que consiga acionar essas ferramentas que já estão disponíveis nos dispositivos, é isso? Na verdade existem dois lados, né? Então você tem o lado de quem vai desenvolver o site, que tem que seguir diretrizes para que esse site ele não crie barreiras para as pessoas com deficiência. E essas diretrizes, elas são muito propagadas, as pessoas conhecem. Quem trabalha com desenvolvimento sabe que tem que fazer isso. Deveria conhecer. Deveria. Uma suposição. Mas acho que a gente toca nesse assunto das diretrizes, acho que vale a pena explicar, porque tem algumas questões, alguns detalhes específicos dela, mas... Então, o desenvolvedor ele vai criar um site que segue essas diretrizes de acessibilidade, para eliminar barreiras de acesso para as pessoas com deficiência. Do outro lado, você tem os criadores de tecnologia assistiva, criadores de browsers, que tem que seguir um conjunto de diretrizes para conversar com esse código. Para que se converse com aquela, porque aí a diretriz para o desenvolvedor vai falar, olha, você tem que fazer X. E aí a diretriz do navegador vai falar, olha, para quando o desenvolvedor desenvolver X, ele vai fazer tal coisa. Então, são diretrizes que se combinam para que você não tenha barreira para as pessoas com deficiência. Para ter uma experiência boa lá na ponta. Então, vamos abordar quais são essas diretrizes, para depois a gente falar desses dispositivos e desses navegadores que você citou, Reinaldo. Para o desenvolvedor, acho que a bíblia para o desenvolvedor, considerando a acessibilidade, é uma documentação do W3C chamado WCAG. A cartilha.
Não, ela é uma documentação internacional do W3C. Que eu achei a cartilha, bem bacana, a cartilha de insights. As cartilhas, elas têm uma outra função, eu já explico a função das cartilhas, mas ela não tem uma função técnica. Para o desenvolvedor, o WCAG é a sigla de Web Content Accessibility Guidelines, que são as diretrizes para você tornar o conteúdo acessível na web. Então, ele é dividido por blocos, né? Então, ele trabalha com 4 princípios, dentro desses princípios você tem as diretrizes. Então, ele é um documento que ele possibilita você identificar algumas coisas e depois você tomar medidas com relação a isso. Se eu tenho um conteúdo não textual, ele tem que ter uma alternativa textual. Como você comentou do CAPTCHA, né? Uhum. Se eu tenho um CAPTCHA na minha página, poxa, como é que eu faço para, no caso, se uma pessoa que não enxerga, não compreende o CAPTCHA, vai utilizar? Eu tenho que ter uma alternativa para isso. Uhum. Então, ele vai descrevendo cada uma dessas situações e como você eliminar essas barreiras de acesso. Essa documentação, eu considero ela como a Bíblia porque ela trata a estrutura base da web. Então, todo o conteúdo interativo, conteúdo multimídia, o core da web, ele está sendo descrito nessa documentação, que nada mais é do que dizer, olha, para você tornar o conteúdo acessível pelo WCAG, basta você seguir as orientações que já estão na especificação do HTML5, por exemplo. No HTML5 ele já fala bastante sobre, por exemplo, a questão da imagem. Se você tem uma imagem, você tem que utilizar um atributo para descrever aquela imagem. Isso está na documentação do HTML5. Mas aí a web também ela começou a evoluir, né? A web deixou de ser simplesmente páginas estáticas com conteúdo, ela virou aplicações, né? Robustas, aplicações complexas. Então tem outra diretriz, uma outra documentação chamada ARIA, que é a sigla de Accessible Rich Internet Applications. É uma documentação que você coloca alguns atributos no seu código para possibilitar que uma pessoa com deficiência consiga identificar, por exemplo, um conteúdo dinâmico. Imagina que você tem uma página e aí a sua página, você apertou um botão e lá no canto da tela ele atualizou um relógio, por exemplo. Ele atualizou uma data. Se você não utilizar esses atributos, talvez aquele conteúdo a pessoa que não vai ser apertou percebido. Aquele botão, exatamente, não vai nem perceber que aquilo mudou. Então esses atributos ajudam você a identificar mudanças na sua aplicação e que você possa dizer para o seu usuário, olha, aquilo ali mudou. E não é nada complexo, é simplesmente colocar um atributo. Não estou dizendo para programar JavaScript, para fazer nada muito complexo. É botar um atributo que vai possibilitar que aquelas pessoas consigam compreender esse conteúdo. E aquela diretriz que eu estava falando sobre navegadores é a sigla de AAG, User Agent Accessibility Guidelines. Então, são diretrizes para que quem desenvolve o que a gente chama de agente de usuário, né, que é o que o usuário usa para acessar conteúdo na web, quais são as diretrizes que ele tem que seguir para que, quando o desenvolvedor criar um site utilizando as outras diretrizes, ele continue consiga acessando. Ler e passar para frente isso. E como que é isso mundo afora? A gente está muito atrasado ou é assim a realidade da internet como toda? As pessoas lá fora se preocupam mais? Já estão mais avançados do ponto de vista da acessibilidade? Eu acho que tem uma questão importante quando a gente fala lá fora, que a questão do idioma, ela é um fator relevante. É uma barreira. É uma barreira, exatamente. Então, quando você tem uma diretriz que ela vem em inglês, pode parecer estranho, mas nem todo mundo consegue, nem todo desenvolvedor consegue ler um conteúdo e talvez tão complexo como aquele... Técnico. Exatamente, técnico em inglês. Ele precisa daquela documentação em português. Então, o que acontece? Você já percebe que alguns países, se não me engano, a Austrália, ela fez isso, ela considera, olha, diretrizes de acessibilidade tem que seguir as diretrizes do W3C, se não me engano, para sites governamentais. Então, o governo da Austrália diz, todo site, toda aplicação governamental na Austrália tem que sair seguindo as diretrizes de acessibilidade do W3C. Aqui no Brasil, acho que tem uma questão delicada que é eles colocarem uma lei que vai indicar para uma documentação em internacional. Inglês. Internacional. Por isso que a gente tem feito um trabalho de tentar traduzir essa documentação o mais rápido possível. Então, a versão 2.0, a gente conseguiu trazer ela para português do Brasil como uma tradução autorizada pelo W3C Internacional. Então, ela depende de um grupo de especialistas que vai avaliar esse conteúdo e vai dar de acordo que aquele conteúdo ele bate com o que está escrito em inglês. Foi no ano passado? Foi no ano passado saiu a versão 2.1
dessas diretrizes. Então, foi a primeira atualização dessa documentação. Então, a gente já está correndo atrás para ver se consegue ter essa tradução autorizada o quanto antes também, porque é uma forma de que não só governos, mas as empresas podem utilizar isso como política, mesmo, como né? política da empresa. Olha, tem que seguir as diretrizes do W3C. Então, fica mais fácil. Você tem em português, acho que ajuda bastante. Acho que talvez isso seja um dos empecilhos, considerando uma comparação internacional, mas de resto, as diretrizes são as mesmas. Tecnologia assistiva também a gente tem disponível, o que a gente tem disponível aqui também, elas podem até ser comparadas internacionalmente. Então, eu acho que talvez esse seja a maior barreira. Mas eu acho que falta conscientização. Eu acho que ainda tem uma questão muito grande, que é não só o desenvolvedor, porque às vezes o desenvolvedor sozinho, ele traz o tema para a empresa, mas aí o gestor não compra a ideia, sabe que o prazo está apertado, e que isso não... E que vai acabar levando um tempinho a mais e acabar encurtando. Então, eu acho que precisa ter um trabalho de conscientização muito grande com relação à acessibilidade digital. Quem tem feito um trabalho muito legal sobre isso é um pessoal do movimento Web para Todos. É uma iniciativa muito bacana para disseminar a cultura da acessibilidade digital. E não é só questão de disseminar do sentido, olha, você tem que estar acessível, senão o Ministério Público vai atrás de você. Mas de forma a você criar empatia com as pessoas, para que, vamos dizer, seja pelo amor e não pela dor, né? Para que elas entendam quanto de ganho você traz para uma pessoa que já está numa situação de vulnerabilidade, você pelo menos resolver a questão. Se não, você acabou de dizer que não é nada tão complexo para ser resolvido do ponto de vista técnico, né? E acho que é o conceito, assim, o nome da iniciativa é muito legal nesse sentido, é web para todos. Então não é só para pessoa com deficiência. A web é um tipo de tecnologia que surgiu para ser muito democrática, para ser aberto para todo mundo. Então é injusto uma pessoa que talvez não consiga enxergar seja privada de acessar um determinado conteúdo porque alguém codificou de forma inadequada uma aplicação, né? E às vezes nem sabe por quê, né? E falando de ser acessível para todos, Reinaldo, custa muito caro a gente adaptar um site ou um dispositivo para que esse conteúdo esteja disponível para todos e seja acessível para mais pessoas? Eu costumo comparar a construção de uma aplicação na web, um site ou uma aplicação, como a construção de uma casa. Então, se você pensar na acessibilidade... Do zero. Desde a estrutura, desde o comecinho. Pensar, olha, eu preciso pensar que aqui eu tenho que ter um contraste de cor mais adequado. Olha, meu logo aqui, ele vai causar um tipo de dificuldade para ler um determinado conteúdo. Olha, essa estrutura, ela tem que seguir uma estrutura de cabeçalhos assim, assim, assim. É muito mais fácil, é muito mais barato e muito mais simples do que você construir toda uma aplicação, depois ela estiver pronta, você ter que verificar. Isso, formular. Provavelmente você vai ter que refazer do zero. Né? Exato. Não do zero, mas aí você vai ter que tomar algumas decisões. Ou você vai se limitar às coisas que são mais simples e que você não vai demandar tanto tempo para aquilo, ou você vai ter que fazer um trabalho mais amplo para poder corrigir uma eventual barreira mais complexa. Então, eu costumo fazer essa comparação com a casa, porque se você tiver uma casa construída e você tiver que aumentar talvez um batente de porta para passar uma cadeira de rodas, ou então você ter que tirar as escadas de um sobrado, por exemplo, para uma pessoa que não vai conseguir subir para o segundo andar, vai sair mais caro, vai fazer sujeira, vai fazer barulho e vai ser penoso. Vai incomodar. Eu acho que um ponto importante da acessibilidade é que ela entra como uma linha horizontal entre todas as tecnologias que a gente lida na web. Então, você pode escolher a tecnologia que você quiser, você pode programar do jeito que você quiser. Quer usar PHP, quer usar só JavaScript, quer usar qualquer outro tipo de tecnologia, você é livre para poder utilizar do jeito que você quiser, mas existem algumas questões que você precisa tomar cuidado para evitar barreiras no acesso para as pessoas com deficiência. Então, a acessibilidade, ela não permeia só um tipo de tecnologia. Falar, não, vou fazer só acessibilidade porque a minha aplicação ela tá em PHP, então eu consigo usar. Não, a minha ela tá utilizando um framework, eu não consigo mudar. Você tem flexibilidade, você consegue mudar tudo isso. E isso de forma muito simples, cuidando mais da estrutura da página do que do código da programação em si. E com relação a algumas coisas, acho que importantes para trazer, acho que voltando no ponto da cartilha, que você tinha comentado, a cartilha ela foi criada com um intuito muito interessante, né? Ela é uma parceria com o Ministério Público de São Paulo, porque uma vez nós fomos chamados para poder conversar com o Ministério Público, porque eles tinham recebido uma denúncia de uma aplicação que não era acessível. Que tinha uma barreira para uma pessoa com deficiência, e eles queriam conversar com vários especialistas sobre esse assunto. Então, nessa conversa, olha, a gente não tem poder de lei, né?
W3C, o NIC-BR, ninguém tem poder de lei, mas o que a gente pode fazer é criar conteúdo para orientar as pessoas, não só o pessoal do Ministério Público, promotores, advogados, mas também assim, as pessoas comuns, pessoas que não têm conhecimento técnico e que elas têm que saber que ela tem direito a acesso ao conteúdo. Então as cartilhas, elas entram bem nesse sentido, de você proporcionar para todas as pessoas informação de que é um direito dela acessar aquela informação. E se ela não consegue acessar aquela informação, que aquilo foi codificado de forma adequada... Ela precisa correr atrás disso. Ela tem formas de correr atrás disso, seja indo atrás das pessoas que desenvolveram o site, entrando em contato com as empresas, conversando com as empresas, até orientando as empresas, ou pelos caminhos legais, né, que ela tem à disposição. Você acredita que os e-commerces estão mais à frente nisso, já que há um negócio para eles vender, né? E vender... Acho que precisa atender a todos, ou não, nada a ver. Outro trabalho que a gente fez, outra pesquisa bem interessante foi no âmbito do movimento Web para Todos, né? A gente tem uma parceria com o movimento e a gente costuma fazer alguns estudos sobre alguns setores relacionados à web. Então, o primeiro foi feito sobre faculdades e colégios brasileiros, eu não lembro qual ranking que a gente utilizou, mas o segundo estudo foi feito sobre os principais e-commerces, os e-commerce mais acessados do Brasil. E então, como a gente fez esse estudo? A gente chamou um grupo de especialistas em acessibilidade, pessoas com deficiência, e passamos algumas tarefas. Olha, você consegue fazer uma busca por um produto, você consegue fazer a compra, você consegue adicionar um produto no carrinho, você consegue criar uma conta, você consegue emitir um boleto. Só que nós colocamos alguns critérios. Então, algumas pessoas iriam utilizar com tela desligada e com leitor de tela, e até pessoas cegas estariam utilizando seus leitores de tela. Nós instalamos um plugin para dificultar o clique em algumas áreas do site. Então, o mouse ele tremia um pouquinho, então para tentar mostrar um pouco da dificuldade em clicar em ícones pequenos. Pedimos para algumas pessoas testarem a navegação só por teclado para tentar simular uma situação de uma pessoa que não consegue utilizar o mouse, e a gente encontrou diversas barreiras no e-commerce brasileiro, né? É impressionante que você tem um caminho a se percorrer, desde quando você procura o seu produto até a conclusão da compra. E se você tem uma barreira em um desses caminhos, seja ele um desses checkpoints desse caminho, dessas etapas, seja ela pesquisar o produto, adicionar o carrinho, criar uma conta, meio de pagamento e efetuar a compra, você não consegue efetuar. E um grupo muito grande de pessoas não conseguiu pôr uma barreira específica em algum determinado ponto desse processo. Então é muito delicado, você tem que analisar um caminho inteiro para verificar se ele está acessível. Então a questão do e-commerce ela é muito interessante, porque eu acho que ela entra naquela linha de trazer autonomia para as pessoas. Então eu não preciso mais ir até o shopping, não tenho que me deslocar até o shopping, eu posso comprar em casa. Porque eu penso isso, quando a gente fala que hoje, né, tudo tá ao alcance dos dedos, só que não, né? Porque se você tem aí uma parte da população que não acessa, e aí se a gente, de novo, vem o antes, acho que pessoas que não são pessoas com deficiência encontram essas dificuldades e também desistem da compra. Sim, exatamente. Eu acho que, na verdade, quando a gente traz para o contexto de pessoa com deficiência, que realmente às vezes impossibilita, né? Porque a pessoa que não tem deficiência, ela pode tentar uma vez, duas, errar, acertar e ser mais persistente, talvez. A pessoa com deficiência, talvez a barreira seja tanta para ela que cabe a ela desistir, né? Do processo, e é uma venda, né? Sim. Aí, nesse caso, estamos falando de negócios mesmo, né? Sim, e eu volto até naquele conceito de não só pessoas com deficiências, né? Hoje, acho que a tendência é diminuir, porque a gente tem uma evolução muito grande da tecnologia, mas as pessoas que não são nativas digitais, né? Você tem pessoas idosas que estão começando a utilizar o computador agora. Para um grupo de pessoas, fazer uma compra utilizando um computador é algo impensável. Mesmo o internet banking, né? Para algumas pessoas ainda é complicado utilizar o internet banking, seja pelo celular ou pelo computador. Então, é difícil. A gente tem que pensar nesse grupo de pessoas que não é tão simples. E que talvez seja maior do que essas empresas preveem que é, né? Talvez, é que eu tô falando, se você for pelo percentual de deficientes visuais no Brasil, talvez é uma taxa muito baixa, mas quando você pega baixa visão, míope, pessoas idosas, isso vai para números estratosféricos e que às vezes é uma barreira até para penetrar essa geração, né? Se a gente considerar o número de pessoas, o número oficial do IBGE, né? O número oficial que a gente tem do último censo de 2010, gira em torno de 24% da população brasileira. Não, é altíssimo, é um número altíssimo. Tudo bem que se você considerar desses 24%, grande maioria declara que tem uma dificuldade para enxergar e boa parte diz que tem alguma dificuldade ou uma grande dificuldade para enxergar.
bizarro. O número de pessoas cegas, se eu não me engano, em 2010 eram mais de 500 mil pessoas. Então, em 2010 já eram 500 mil pessoas. Eu estou imaginando o próximo censo de 2020, o que esse número vai trazer pra gente. Então, pensar que você está deixando de fora um potencial público que pode ser fiel ao seu produto é um absurdo. E tem um case interessante que acho que vale a pena contar. A gente fez, há alguns anos atrás, a gente tinha uma iniciativa de um prêmio de acessibilidade e uma pessoa contou uma história pra gente bem interessante. Era uma pessoa que tinha um site de uma vinícola no Rio Grande do Sul e essa vinícola, ela tinha um grupo de pessoas com deficiência que costumava comprar. E, de repente, uma atualização do site, as pessoas não conseguiam mais acessar. Uma pessoa entrou em contato com eles e falou, olha, a gente costumava comprar de vocês e o site teve uma atualização, a gente teve um problema. O pessoal abraçou a causa, resolveram chamar essas pessoas para poder entender quais eram os problemas, conseguiram solucionar os problemas e acabou virando um point para compra de vinhos do pessoal da região. Sim. Então, é um case... Uma propaganda positiva. Exatamente, é um case positivo nesse sentido, né? Você saber que aquele site, ele é acessível. É facinho comprar lá, né? Exato. É facinho, vai lá. Exato, ajuda todo Muda mundo, tudo, né? Eu acho que é isso, Reinaldo, obrigada pela sua presença aqui, por aceitar nosso convite. A gente vai deixar na publicação do episódio os links do W3C e do Nick, para quem quiser conhecer mais essa iniciativa. E é isso aí. Isso. Eu acho bem interessante que uma coisa que você citou bastante é a questão da empatia mesmo, né? Que eu acho que é uma palavra do momento, mas é uma palavra necessária do momento, Sim, né? sem dúvida. E eu acho que tudo é de onde parte tudo mesmo, né? Você se colocar no lugar do outro e pensar, pô, mas se uma pessoa, uma que seja, né, não consegue consumir o meu conteúdo, então você faz um conteúdo, você quer que atinja a maior parte das pessoas, mas você está bloqueando. E isso é de fácil solução, simples solução, uma solução possível, por que não ir por esse lado, né? Então, torcendo para que essas iniciativas, essa educação das pessoas que trabalham com tecnologia aumente, para que a gente daqui 3 anos a gente tenha um número mais significativo que 6% dos sites públicos, né? Que sejam 80%, né? Acho que até a legislação poderia ser mais assertiva, que é uma forma, infelizmente é uma forma, né? Para tornar a acessibilidade para todos, de realmente. fato, né? Assim, eu acho que vale reforçar que você não precisa de conhecimento técnico para ter empatia, né? Não. Eu acho que é só você se colocar no lugar de uma outra pessoa, como uma pessoa estaria acessando essa informação, como essa outra pessoa estaria navegando. Exatamente. Eu acho que é um belo exercício para todo mundo fazer. Você se colocar no lugar de uma outra pessoa e ver o que você pode melhorar para essas pessoas que talvez você nem conheça, você nunca vai conhecer, mas que vão ser beneficiadas por alguma coisinha que você faça. Mas e que querendo ou não, quando você está colocando algo na web, via de regra, você quer que as pessoas acessem, né? Sim, então é sim. quase um contrassenso. Eu acho muito interessante, só pra gente finalizar, eu consumo muita coisa em Instagram, consumo muitas pessoas que passam conteúdo pelo Instagram. E as pessoas mais antenadas, elas gravam aqueles stories sempre legendados, os stories. As pessoas estão legendando, existe cada vez uma procura maior por isso. Então, justamente, tem, por exemplo, páginas de maternidade. Geralmente, quando você tem um filho bebê, você tá no celular o tempo todo naquele stories, mas você não pode ativar o som. Exato. E aí, esse nicho que tem a empatia como um valor muito claro, elas já estão nesse ponto, entendeu? Essas pessoas produzem conteúdo legendado para story. Então, assim, é o específico do específico, mas Sim. que tem a ver com a empatia, né? E que deveria ser a base, e é a base das formas mais modernas de construção de qualquer trabalho hoje, né? Com design thinking, com foco em usuário. Então, assim, nós não estamos falando aqui nada que não seja mercadológico, né? Não é apenas filantropia, né? Eu acho que tem coisa muito dentro da academia restrita. Não, acho que os mais modernos, quando a gente fala, né, de startups modernas, de atendimento moderno, sempre é com foco na empatia. Então, esse tema acho que vem bem por aí. Por isso que eu acho bem triste, assim, esse dado de 6% das entidades públicas. Tudo bem que a gente sabe que sites públicos não são lá o top de tecnologia, né? Então, mas deveria ser, mas né? Deveria ser, Tem muitos deverias nessa pauta. Muito obrigado, Reinaldo. Parabéns pelo trabalho e que se perpetue cada vez mais esses conceitos tão importantes. Imagina, eu que agradeço pelo convite. Espero poder ter passado, acho que um pouco dessa paixão para ver se consiga estimular alguém a começar a pensar um pouco na acessibilidade. A partir do momento que você acender assim, a fagulha da acessibilidade, fala, olha, mas isso aqui não é tão difícil, não é tão complicado. E deixar um recado, assim, se alguém tiver alguma dúvida, qualquer coisa, me procura, eu deixo meus contatos, eu deixo minhas redes sociais, onde me encontram de forma mais simples. Acessível. De forma acessível. Então tá bom, Obrigada, pessoal. Obrigada, até a próxima.
Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo. Este podcast foi editado por Caio Corraine.